Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre testes de performance, né? Que faz parte ali dos testes não funcionais. O pessoal tem perguntado muito como é que funciona a questão dos testes de performance, né? Às vezes não entende ali os tipos de teste de carga, estresse, pico, performance, escalabilidade. Então hoje eu vou tentar passar para vocês uma forma de compreender quando que a gente usa cada tipo de teste, tá? Vai ficar de forma bem clara e objetiva, ok? Então, eu tenho aqui um gráfico, tem com os tipos de teste, né? Então, tem o teste de estresse, né? Qual é o objetivo do teste de estresse? O importante dessa grade aqui é a gente saber o seguinte: existe os testes não funcionais, o teste de performance está dentro dessa classe de testes não funcionais, tá? Então, dentro do teste de performance, nós temos umas subdivisões, né? E que a gente aplica conforme a necessidade, conforme o objetivo do teste, tá? Então, a gente começa geralmente pelo teste de estresse. Por quê? O objetivo é identificar o ponto de falha do sistema, simulando condições extremas e além da capacidade máxima do sistema, né? Então, eu tenho uma página, eu quero verificar o quanto ela suporta de requests, quantas pessoas acessando aquela página ao mesmo tempo eu consigo suportar, né, numa carga muito excessiva. Isso acontece muito com Black Friday, né? Também eu posso, tanto do estresse quanto de pico. O de pico é porque vem naquele momento de Black Friday, tipo votação BBB, você pede, olha, aberta a votação, então todo mundo começa a acessar a página de votação para poder votar, né? Então o número de acessos simultâneos, de requests simultâneos na página de votação é muito rápida, né? E sobe muito rápido, o pessoal faz a votação e desce muito rápido, né? Então eu preciso fazer um teste de estresse para saber quanto é que a minha aplicação aguenta, não só a aplicação, mas como a infra também, né? Se tem algum gargalo, eu vou pesquisar se tem algum gargalo, alguma comunicação escrita com um banco de dados. Então, quando eu faço um teste de estresse, eu estou sobrecarregando todo o sistema para ver quem é que vai gritar primeiro, né? Para ver quem vai reclamar primeiro, quem vai dar erro, né? Descobrir possíveis gargalos, né? Eu tenho processamento para poder servir a aplicação, mas tem alguma coisa que está travando. O número de conexões com banco de dados, então tem vários pontos que eu posso avaliar para saber o que pode estar sendo gargalo na infra ou na aplicação, né? Então, o teste de estresse é esse ponto que a gente testa para poder saber qual a capacidade máxima e como é que eu posso melhorar esse atendimento, né? É fazer um controle desse atendimento, tá? O teste de carga, quando eu faço o teste de estresse, eu sei ali os pontos de ruptura. Fiz um teste de estresse, chega um ponto que a aplicação não consegue escalar mais. Se eu coloco mais usuários dentro desse teste, fazendo requisições, vai começar a aumentar o tempo de resposta, começar a aumentar a quantidade de erro. Então, o que eu faço? Eu pego e executo um teste controlado. Eu consigo avaliar o número do teste de carga com base no teste de estresse. Quando começar ali, eu colocar mais usuários do que a aplicação consegue atender. Então, não adianta aumentar mais o número de usuários, porque a única coisa que aumenta é o tempo de resposta. O atendimento do meu sistema continua ali inalterado, ele não sobe mais, ele não atende mais pessoas. E quanto mais pessoas eu coloco dentro de carga, quanto mais carga eu coloco força do sistema, começa o tempo de resposta a aumentar, começa a surgir os erros, né? Então, o teste de carga eu faço sempre ali no chamado breakpoint, né? É o melhor da aplicação. É o quanto eu consegui avaliar que a aplicação atende bem com tempo de resposta aceitável, dentro dos padrões, né? Tá? O teste de pico foi o que eu comentei.
A gente roda um teste, isso acontece muito com BBB, né? Eu comentei. Você tá no nível normal de atendimento, do nada abre uma votação lá, olha, pessoal, aberta a votação. Aí vai todo mundo acessar a página ao mesmo tempo e dá aquele pico, né? Ele sobe muito rápido, atende o pessoal, né? E fica 30 segundos, um minuto ali, daqui a pouco ele cai. Então eu preciso ter uma infra preparada para esse volume, né? A infra tem que estar provisionada para que quando chegar muita gente ele consiga atender todo mundo, fica ali o tempo que for necessário para o pessoal votar, cai sem ter problema de perda de votos, de conexão, né, erros, né? Então é um teste que a gente faz para avaliar, até com base no teste de estresse também, saber se eu consigo atender todo mundo sem perder votos, sem perder comunicação, né? Já o teste de resiliência, quando é que eu aplico o teste de resiliência, né? Quando eu quero testar a capacidade do sistema de manter um desempenho estável ao longo de um período prolongado. Quando eu crio uma aplicação Node ou com Java, né, algum tipo de aplicação, eu preciso saber se aquela aplicação durante um longo período, eu vi isso com algumas aplicações, você cria uma aplicação, mas ela fica consumindo memória, ela vai consumindo memória, consumindo. Chega uma hora que a aplicação rebuta, né, a máquina, a instância onde está a aplicação, ela dá um restart, né, porque ela vai consumindo memória, vai subindo. Chega uma hora que consumiu toda a memória da máquina, a máquina vai lá e restarta porque não tem mais memória, né? Isso acontece muito, com a máquina da gente saber. Quando o Windows está consumindo muito, chega uma hora que a máquina rebuta sozinho e justamente por causa disso, né? Ele não tem como liberar memória, então ele vai consumindo, chega uma hora que não tem a máquina trava, então ele pega e rebuta para poder liberar essa memória. Só que dentro de um sistema eu não posso ter esse comportamento, tem que ter um comportamento linear. Ele tem que começar atendendo, atende todas as pessoas e continua durante um longo período de tempo estável, com o consumo de memória normal, né? Então esse é um teste que a gente faz com uma longa duração, é um teste que a gente começa a startar com 6 horas, com 12 horas, 24 horas. Eu já fiz teste que eu comecei sexta-feira depois do almoço, né, e deixei rolando sábado, domingo. Na segunda-feira de manhã eu fui avaliar como é que a aplicação ficou durante 2 dias, né, do final de semana, tá? Então, o teste de resiliência, a gente verifica se não teve nenhuma variação de atendimento, tá? O de escalabilidade, o que a gente faz? Quando eu tenho uma infra que possa, a gente seta ali na configuração de cloud, quando ele chegar a X%, 50% de uso de CPU, ele sobe mais uma instância dentro do balanceador, né? Quando você faz a requisição, ele bate no balanceador e esse balanceador distribui as requisições para as instâncias, né? Para as aplicações. Então eu crio ali seto uma configuração. Quando chegar a 50, 60, 70% de CPU, sobe mais uma instância para poder atender mais. Então você vai subindo isso, subindo essa quantidade até o número X que você quer atender. E esse teste serve para você avaliar a capacidade do sistema de crescer, né? Atender mais também, né? E lidar com aumentos de carga de trabalho, seja horizontalmente, adicionando mais servidores, ou verticalmente, aumentando recursos de hardware, né? A instância, o modelo da instância. Geralmente a gente seta uma configuração de instância razoável que atenda bem, né, e vai fazendo só o adicionamento de servidores dentro daquele balanceador, tá? Então a gente usa isso para o teste de escalabilidade. E o teste de volume é analisar o comportamento do sistema ao processar grandes volumes de dados, né? É como se fosse um teste de estresse durante um bom tempo, né? Então, assim, é importante a gente saber que existe os testes não funcionais, né? Dentro dos testes não funcionais existe o teste de performance, que é um dos tipos de testes, os não funcionais, e dentro dos tipos de testes de performance
eu tenho todas essas 6 categorias, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu trouxe aqui um, um README, né? Falando sobre teste de performance. Falei aqui sobre os tipos de teste de performance, né? Os objetivos. Avaliar o comportamento do sistema sobre diferentes níveis de carga, né? Identificar gargalos de performance, medir tempo de resposta, throughput, uso de CPU, memória, entre outros, né? E validar a escalabilidade e resiliência, tá? Os objetivos do teste de performance. Ferramentas utilizadas, gente, são ferramentas geradoras de carga, né? Ferramentas de teste de performance pode ser o JMeter, né? É uma ferramenta antiga, bem conhecida, o K6, o Gatling, o Artillery e tem também o Locush, também com Python, né? Pode adicionar aqui também, tá? E é sempre é importante, toda vez que você rodar um teste a nível de performance, você ter a observabilidade, ter o monitoramento. Por quê? Eu vou precisar saber como é que está o processador, como é que está a memória, quantos requests estão chegando na aplicação, quantos VUs eu estou batendo na aplicação, quanto eu estou gerando de carga. Então, essa volumetria, esses dados, eu posso fazer por scripts, mas eu posso fazer também utilizando visualmente, né? O Grafana, ele plota as informações baseadas nos dados que ele recolhe do Prometheus. E o InfluxDB também, o Grafana usa o InfluxDB, né? Ele coleta os dados e plota para a gente num Grafana para a gente visualizar o que está acontecendo. Quantos requests está atendendo, qual o tempo de resposta, qual se está dando erro, né? Qual tipo de erro que está dando, 500, 404, então é importante. E a gente pode utilizar também localmente, né? Quando a gente roda um teste local, a gente faz esse tipo de teste só para avaliar a pequena carga, só para saber se o script está perfeito, está batendo, está mexendo os ponteiros, tá? A nossa máquina não tem capacidade para gerar uma volumetria, dependendo da aplicação, né? Bebebeiro, poxa, eu usei 60 instâncias para poder bater o número do Globoplay, né? Então, a minha máquina nunca iria chegar à volumetria que o Globoplay atende fazendo testes locais, né? Então, eu preciso de uma estrutura, usar o cloud pública, fazer instalação do K6 nas instâncias, ou então usar uma outra ferramenta chamada TestCube também, que usa o K6 com Kubernetes, tá? É uma ferramenta que já vem preparada com o K6 como gerador de carga, mas fazendo todo o trabalho de subir os nodes, subir os pods, né? Uma ferramenta muito legal chamada TestCube, tá? Usa o Kubernetes também, é bem legal, tá? Dentro desse repositório, eu criei uma estrutura, né, com cenários de teste, né? Tem uns scripts de smoke, fazer um teste só de validação, né? É um teste de validação só para você clicar, ele vai bater para saber se o request está funcionando, se a URL está certa, se não deu nenhum erro. Você faz um teste curto, né? Aí você prepara um script para teste, para estresse, né? Outro para carga, né? Que você bate uma carga moderada. O para picos, avaliar a resposta do sistema de picos súbitos, né? Eu já tinha explicado. Um teste para resiliência, outro para escalabilidade, tá? E tem os results também, os reportes, é bem legal também, tá? Então aqui, para quem nunca viu K6, tá? Aqui tem como você faz a instalação, tá? Geralmente eu indico, a grande maioria usa Windows, então eu tenho gravado lá no canal como é que você instala o WSL, tá? O Linux para Windows. Você instala o WSL, tá? Instala o O mais SH também, que eu uso aqui na minha máquina. E depois você faz a instalação, tá? Aqui eu vou fazer a instalação com vocês. Eu removi da minha máquina, também está com uma versão mais nova do K6 lá no repositório. E eu vou fazer a instalação aqui com vocês, tá? Alguém conhece K6 aí?
Eu já vi, mas não tenho muita familiaridade com ele, não. Não? Então vou fazer o seguinte, aqui, para quem não instalou, vai instalar o WCL, segue todo esse passo aqui, tá? Faz toda a instalação até aqui do apt-get update, tá? São linhas independentes. Eu vou fazer só a instalação aqui do K6, porque eu já fiz o restante, tá? Então, do sudo aqui, porque é um super usuário, a máquina está com sudo, né? Eu preciso passar essa permissão, pedir essa permissão. Então ele vai me pedir a senha para poder confirmar que eu quero fazer essa instalação. Já veio aqui com a versão 1.0.0, né? É a última versão. Nós fizemos a instalação. Como é que eu fiz a instalação do K6? Como é que eu faço para saber se o K6 está instalado direitinho? K6 menos. Se eu digitar o K6, ele já vai me retornar aqui toda a informação, né, do help lá do K6, né? Então ele grafando a K6, os comandos, né, os comandos disponíveis, tá? Então aqui já me indica que eu tenho o K6 instalado, mas eu quero saber aqui como é que eu faço para saber o K6, a versão do K6 que eu estou utilizando, né? Então ele me mostra aqui K6 menos verso, tá? Aí ele mostra aqui que o K6, a versão que eu estou utilizando é essa, estou usando no Linux, tá? Eu disse, é uma máquina com Windows, mas eu uso WSL para poder simular o Windows o Linux dentro do Windows, tá? Então fizemos a instalação aqui, o próximo passo é a gente rodar o script com o K6. Dentro do site do K6, aqui estou dando um spoiler, né? Dentro do site do K6 tem aqui como é que faz a instalação, tá? Tem todo quem usa Fedora, macOS, Bristol, né? Tem uma instalação, eu nunca fiz instalação com Choco, né? Tem o Docker também, tá? Aqui tem a forma de fazer instalação via binário também, né? Você pode fazer instalação. Deixa eu ver aqui um modelo. Rodando K6 está aqui. Mostra aqui como é que é o cenário básico, bem simples, né? E você vai evoluindo conforme você vai configurando novos testes. Ele vai abrir o grafando. Aqui ele está criando um script, né? Um videozinho ele mostrando como é que faz o script. Ele botou uma URL ali. Assim, para quem nunca viu o K6, ele vai explicando, ele usa JavaScript, né? Então, aqui tem um modelo de como é que ele faz isso, tem um videozinho, né? Eu vou adiantar para não a gente passar lá para os testes de performance mesmo, mas eu queria mostrar para vocês como é que funciona a montagem do script. Tá? A instalação está aqui na documentação também no Grafana Docs. Escrevendo seu primeiro teste, né? Ele fala aqui sobre... tem um comando também nessa versão nova que é o K6New, ele cria um teste automaticamente para vocês também, tá? Pode estudar. E aqui um exemplo simples, né, do K6. Ele faz a importação do K6, né, HTTP, importa o sleep também. O sleep serve para dar uma segurada durante as requisições, né? Ele faz o export aqui do options para poder mostrar a quantidade de iterações. Ele não está passando o tempo aqui. O tempo mínimo do K6 é 30 segundos, então ele vai rodar esse teste com 10 iterações durante 30 segundos, tá? E aqui está fazendo, tem um export da função, né? É o HTTP GET, está usando o método GET para fazer o acesso a essa URL aqui.
E quando ele faz o acesso, depois ele espera um segundo para fazer a segunda requisição, tá? Então é um exemplo bem simples. E aqui mesmo ele vai evoluindo, você vai adicionando novas funcionalidades no teste, tá? Eu vou passar aqui para os testes que eu criei para mostrar para vocês o teste de estresse primeiro, tá? Então aqui, como é que eu fiz esse teste? A mesma importação lá do K6, né, em Options, eu fiz o seguinte, você cria aqui uma opção dos stages, né? Você começa o teste, durante 30 segundos ele vai subir 10 views, né? Subida para 10 usuários em 30 segundos. Ele faz uma subida controlada da quantidade de views. Aí depois, quando você quer fazer um teste de estresse, o que muda aqui no teste de estresse é essa quantidade que você está colocando aqui. Então, durante 1 minuto, eu quero que bata na aplicação com 100 views. 100 views é pouco, 100 views é muito, isso daí você vai monitorando durante o teste, tá? Então, o que eu fiz? Eu usava muito na Globo uma planilha onde eu anotava essas informações, né? Então, aqui eu estou fazendo, eu vou disponibilizar também, tá aqui no Docs, no Google Docs, né? Google Drive, desculpa. Ele tem eu criei essa planilha, uma planilha que eu usava sempre, né? Então, o que você faz? Eu tenho o cenário 1. Então, o teste que eu vou realizar, o teste de estresse, eu coloco aqui, ó, o número de views, eu coloco 100. E quando eu rodo o teste, eu vou avaliar para saber qual foi o número, a quantidade de transações totais, transações por segundo, qual foi o meu tempo médio de resposta, qual foi o meu tempo máximo de resposta, né? O tempo de teste, geralmente a gente usa 5 minutos. Não posso fazer um teste variando dois parâmetros. Se eu quero fazer um benchmark entre as baterias, os parâmetros, eu só posso mudar um parâmetro por vez. Por quê? Se eu aumento aqui a quantidade, o tempo de 5 para 10, o que vai acontecer? Esse cara aqui me retornou um número total de transações no tempo de 5 minutos. Se eu alterei o tempo para 10, esse número dobrou, né? Então, quer dizer, vai mexer com esses números. Então, é bom que eu mantenha o tempo para fazer uma avaliação precisa, porque eu estou querendo avaliar o quê? Transações por segundo e o tempo médio de resposta, né? Então, eu deixo sempre os mesmos parâmetros, só mudo a carga. A carga eu posso variar aqui, né? Então, conforme eu vou aumentando a carga, eu vou ver que a resposta vai mudando do tempo de resposta das transações, tá? Uma outra observação muito legal que eu acho é que o teste, quando você tá fazendo um teste lá com um time de desenvolvimento, né? Eu fazia muito isso com o pessoal do Cartola. O Cartola todo mês, o pessoal trabalhava ali no desenvolvimento até sair o produto em abril, o pessoal vai criando o produto, vai fazendo melhorias, vai atualizando e quando você mexe no código, vocês sabem, quando a gente usa versionamento, Git, a gente precisa ter o commit ali, a gente tem um commit da alteração que a gente fez. Então, todo final do mês eu pedia para eles me passarem ou commit, ou se tivesse alguma tag fechada, da versão que eu estou testando. Então, hoje é 10, né, dia 10. Então eu vou pegar qual o commit que eu estou testando. Então eu vou testar todas as baterias, os cenários de teste, todas as baterias de testes, né? Eu vou rodar com base naquele commit, tá? Lembra que eu falei que eu não posso trocar os parâmetros? Se eu testei uma bateria com um commit, se eu for rodar o outro com um commit diferente, a aplicação já mudou. Então, quer dizer, já perdi totalmente a base das informações. O comportamento já mudou. Então, eu não tenho como fazer uma comparação precisa. Então, quando eu fizer um teste, eu anoto o commit, por quê? Cara, daqui a 3 meses, 6 meses, Farhan, qual é o teste que a gente rodou lá que atendeu bem pra caramba?
Ah, não sei, tem um número. Aí o cara, tá, mas você tem um número, mas qual foi o commit do teste que você executou? Não sei. Aí, tipo assim, aconteceu alguma coisa, fizeram uma alteração, já aconteceu isso, isso é um fato real, tá? Fizeram uma alteração, eu fiz o teste, o resultado piorou e tiveram que fazer o rollback. Cara, calma aí, essa versão aqui a gente não pode subir para produção, porque o atendimento caiu muito, o tempo de resposta aumentou muito, a gente não pode subir isso para produção. A gente vai ter que voltar para uma versão que estava atendendo bem. Então, é importante, quando eu faço o teste, anotar qual a tag que foi fechada ou qual o commit que eu estou executando. Ah, se deu algum problema, eu tenho como voltar naquele número porque eu tenho anotado aqui qual commit que eu atendi, qual que eu fiz o teste. Eu faço isso desde uma vez que eu fiz um teste e fomos fazer o teste, não anotamos o commit, isso tem mais de 10 anos, é claro, faz muito tempo, foi quando eu comecei a fazer testes de performance. Aí fizemos o teste, atendeu super bem. Deu esse problema também de uma versão, fizeram uma alteração, ficou ruim. Aí vamos voltar para aquele número que a gente atendeu bem. Não tinha anotado, o que aconteceu? A gente teve que repetir todos os testes novamente até achar o commit que atendeu legal, entendeu? Então, desde então, eu aprendi que quando eu faço um teste, meu amigo, me passa primeiro o commit, me passa a tag, aí eu começo a fazer os testes, porque aí eu tenho essa base, até para ajudar o desenvolvedor, se acontecer alguma coisa, eu tenho um ponto de rollback ali, um ponto que eu posso voltar e fazer a alteração e voltar a responder novamente, tá? Então, é uma planilha que eu considero muito importante para os testes. Usei durante muitos anos, né, mais de uma década. Então, te norteia e o pessoal gosta que fica visível, né? Já tem aqui o cálculo automático de erros, né? Se der erro, a quantidade de erro, a gente anota a quantidade de erro e com base no total de transações ele faz um cálculo e plota aqui a quantidade de porcentagem de erros, tá? Observação: tudo que você for fazer em relação ao teste, eu coloquei aqui, olha, o ambiente foi ambiente local. Ah, eu não fiz não fiz isso em uma cloud pública, numa instância, né? Fiz na minha máquina, tá? Na minha máquina atendeu o número, né? Vou fugir da minha máquina. Eu fiz no Bare Metal. Antigamente a gente usava computador, não sei se de vocês lembram. As máquinas de mesa, sem ser notebook, né? A gente chama de Bare Metal. Ou então de servidores, né? Então fiz numa máquina, num servidor. Tá. Aí eu coloco a informação, ó, fiz o teste no Bare Metal, o CPU tanto, quanto de memória, e deixo aqui na observação. Ah, fiz o teste agora na AWS usando instância. A instância eu tenho o tipo da instância, né? Então eu anoto qual é o tipo da instância. Observações, esse campo é importante porque tudo que eu visualizo durante o teste eu coloco nesse campo. Qual o tipo de erro, se deu erro, né, em que momento que deu erro, é o banco de dados que eu estou utilizando, toda a infra que eu estou utilizando. Olha, o pessoal do DBA falou para mim que o número de conexões no banco não está aumentando, então vai ter que fazer uma alteração de conexões. Então, aí você refaz a bateria, né? Eu já fiz teste, inclusive, de um produto importante, que a gente trocou os HDs por SSD. Então, até esse teste eu fiz. A gente avalia, bate na aplicação e vê qual o ganho de performance, né, para o banco de dados, eu trocando um HD, né, para um SSD. Teve um ganho de performance porque eu fiz o teste e valeu a pena. O teste do Global ID, né, que a gente fazia, o Global ID era em Python e foi feito pelo Vinícius, um amigo que trabalhou na Globo também, escreveu o teste em Go e fiz essa análise de números. A gente não conseguia escalar de jeito nenhum, melhorar o número de atendimento com Python. Ele falou, Ricardo, vamos fazer um teste, vou reescrever essa aplicação em Go no final de semana, na segunda-feira a gente testa. Aí fiz essa comparação, que a gente chama de benchmark, entre duas baterias com a mesma quantidade de carga, tudo igualzinho, só repetir a bateria,
Só que uma era com Python e a outra com Go, e vi que Go estava atendendo muito melhor do que Python, né? Então, assim, é uma planilha que é importante para documentação, te dá insumos, né, para você fazer um relatório, para você, com base nisso daqui, você vê o relatório, você anota as baterias que tiveram mais erros, então é bem legal de você olhar e avaliar, cara, aqui atendeu bem, aqui atendeu mal, ó, aqui começou a dar erro, esse número aqui eu tenho que diminuir porque começou a dar erro, então ele te norteia, né, é uma planilha legal, tá? Voltando aqui ao script, a gente está fazendo um teste de estresse, né? Então aqui esse número é suficiente para o teste de estresse? Não conheço essa aplicação, tá? Não sei. Estou falando não sei porque eu não sei mesmo, eu não sei como é que funciona a aplicação, como é que ela está escrita, eu não tenho nenhuma informação da aplicação. Esse número aqui é suficiente para capotar essa aplicação, para dar erro? Não testei, né? Então a gente começa a testar, faz um teste e vai avaliando o número. Eu mostrei a planilha porque a planilha te ajuda com esses números, né? Eu fiz um teste com 100. Como é que aconteceu? Eu anoto lá e deixo anotado com as informações e vou aumentando essa carga até ver. Antigamente eu fazia o contrário. Eu pegava logo e já jogava 1000, tá? Pegava 1000, já sabia que ia dar erro, aí eu ia diminuindo até achar o ponto que ele começava a atender sem erros, né? São duas formas de você trabalhar. Ou você começa de baixo para cima, vai subindo de 100 em 100, vai dobrando os números, né? Eu geralmente sempre dobrava 100, 200, 400, 800, ia subindo, né? Ou 100, 500, 1000, vai dobrando também, né? E você vai analisando como é que a aplicação responde, tá? Isso é para um teste de estresse, ok? Então aqui tem um script configurado para estresse, tem aqui um threshold, aqui me diz que 95% das requisições devem durar menos do que 500 milissegundos, então é um ponto que é muito importante dentro do teste de estresse. Eu preciso saber quanto é o meu tempo de resposta aceitável, tá? Então, 95% das requisições devem durar menos do que 500 milissegundos. Não, eu preciso que tenha 1000, né? 1 segundo. A minha aplicação não pode passar de 1 segundo. Se passar de 1 segundo, para mim, o meu cliente já vai achar que a minha aplicação está fora do ar, então eu não vou ter como atender ele mais. Então, é um ponto. Quantidade de erros. A minha aplicação não pode dar mais de 3% de falhas. Tá? Se der 3% de falhas, começa a cortar. Por que isso aqui é importante? Eu tô colocando marcos dizendo, olha, se a aplicação passou de 1 segundo, não precisa nem continuar o teste de estresse, porque passou de 1 segundo, para mim já não serve, já tem um delimitador ali que não é para passar, né? E não pode dar 3% de falha. Começou a dar falha, chegou a 3%, não adianta eu aumentar esse número, porque eu tenho em programação a gente tem um break, né? Você vai fazendo uma atividade até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, você para. Então, esses pontos, essas duas informações aqui são importantes. Também tem uma que eu não posso colocar aqui, é a quantidade de CPU. Minha CPU da minha aplicação bateu 95%, vai capotar. Então, eu tenho que ficar de olho na aplicação, no CPU da aplicação para saber se vai chegar a 95%. Isso é da parte do DevOps, a gente também monitora pelo Grafana. Então, são 3 pontos. O tempo de resposta, a quantidade de erro e a quantidade de CPU que a aplicação está atendendo, tá? Então, com base nisso, eu vou aumentando isso aqui até chegar nessas informações aqui, tá? Aqui eu estou fazendo request, estou fazendo um get lá para uma página, ela que foi sugerida até pelo K6 mesmo, tá? E aqui está me dizendo que o status code foi igual a 200 e me mostra que o tempo de resposta tem que ser menor do que 1 segundo, tá? Aumentando aqui para 1 segundo, que eu não sei como é que está lá também. E aqui dá uma pausa de 1 segundo.
Quando eu quero bater muito na aplicação, eu tiro esse sleep, porque esse sleep ele segura. Ele faz requisição, eu espero o segundo, faz requisição, eu espero o segundo. Se eu quiser bater com muita força numa aplicação, eu tiro o sleep, tá? Porque eu quero bater com força, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou rodar aqui nessa aplicação só para a gente ver como é que ela performa, tá? Então aqui é CD Scripts. A gente tem aqui a listagem. Eu vou bater aqui no Stress, tá? Então vou limpar aqui. K6 Run Stress.js. O teste já está rodando. Eu coloquei com 100. Aqui eu não tenho monitoramento da aplicação, porque é uma aplicação de terceiros, né? Não é minha. Então está rodando o teste, vai ficar rodando aqui durante 2 minutos. Alguma pergunta enquanto isso, enquanto roda o teste? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, uma pergunta, ele só roda só em background, né? Não dá para ver a aplicação rodando, né? Ou dá, dependendo Então, da... aí você tem toda aquela parte de monitoramento da aplicação. Entendeu? Eu preciso ter um monitoramento. Quando eu rodo um teste, eu tenho ali o DevOps, o DBA, todo mundo do meu lado, né? Então, ou pelo menos eu tenho observabilidade, eu tenho o K6 ali olhando, tenho o Grafana da aplicação. Olha, Ricardo, o K6, o Grafana da aplicação é essa daqui. Aí eu consigo monitorar, entendeu? Mas se eu não tiver acesso ali ao pessoal de DBA, que tem script de monitoramento para saber como é que está chegando as conexões com o banco, tá? Aí fica difícil de eu monitorar. Eu consigo monitorar o que eu estou gerando, mas não o que tá sendo recebido na aplicação. Aí eu preciso de um DevOps da aplicação que me mostre, né? Olha, Grafana da aplicação essa daqui, aí você consegue ver a quantidade de requisições que está chegando no K6, tá? Na aplicação. Ok. Tá? Aqui, ó, o K6, eu até coloquei um comentário porque eles mudaram o report, né? Mudou completamente o report dessa última versão, tá? Então ele mostra que o K6, eu rodei o teste, né? Ele mostra aqui o nome do script, o cenário rodou 100%, esse foi executado com o cenário, tá? Com 100 views durante 2 minutos e 30 de duração, tá? Thresholders. Aqui, o que ele fala? Olha, ele falou assim, passou lá o P95, passou de 1.30, meu esperado já era o segundo, passou para 1.30, quer dizer, aqui já estou fazendo esse teste, não rodei antes, tá? Estou rodando a primeira vez com vocês. Então, olha, já passou aqui do tempo, ele falou, olha, já apontou para mim aqui que esse número já demos certo de cara, né? 3% teve o rate de 0,19%. O total de requisições bateu 7.144, atendeu 59 por segundos, tá? Bateu 96% das requisições, deu falha de 3,97, né? Porque algum do 3,97, tá? Ele mostra que o status code bateu 99%, está confirmando esse número aqui em cima, né? 99% deu 7 erros, né? Aqui também o tempo de resposta passou de 1 segundo, tá? A duration, tá? Ele me mostra aqui que ó, o P95 bateu 1.3, igual ele mostrou ali em cima, tá? A média para mim bateu 387 milissegundos, tá? Ele falhou 0,19, tá? Deu 7 requests de 3.500. O total de requests que ele bateu aqui, né? 3.572. Então 7 falharam, tá? Um número legal porque
eu tinha determinado lá em cima que era 3%, né? 0,19 está muito abaixo. Mas aqueles dois parâmetros que eu coloquei do tempo de resposta e do quantidade de erro, o tempo de resposta para mim estourou primeiro, tá? A interest duration bateu 1,39 segundos, né? O P99 bateu 2,32. E aqui a quantidade de VUs, né? A quantidade de dados de network trafegado, né? Quanto eu enviei, não veio quase nada, e retornou para mim quase 3,4 megabytes, né? Aquele o response, né? O que veio do response dessa resposta. Quando eu faço GET, eu faço uma solicitação. Então ele me retorna um response e o tamanho desse response pesa na rede, tá? Isso é um ponto que é importante também saber. Quando eu faço GET, dependendo do response, a quantidade de informação que vem no response, isso fica pesado. Então, dependendo do tamanho de banda que eu tenho para trafegar, aqui também pode ser um gargalo, tá? Isso é um ponto também que quase ninguém sabe, mas a rede pode ser um gargalo do tráfego de dados, tá? Isso é importante ficar bem dito, tá? Então, o teste rodou durante 2 minutos, né? Ok, e o erro foi que o threshold lá do duration deu problema, ele fala aqui qual foi o erro, tá? Então esse é o teste de estresse. A gente deu muita sorte que ele foi de cara, eu não consegui fazer, mas deu sorte com esse número. Vocês deram sorte, né? Não fui eu que dei sorte. O teste de carga, a gente vai fazer um teste, já sabe que 100 é muito, a gente faz um teste com um número menor, tá? Então se eu bati lá com um 100, eu vou fazer um teste com um número mais baixo, eu vou botar 10 aqui, tá? O teste eu diminuí aqui, vou botar meio segundo aqui, o número de falha eu vou deixar 3%, não vai bater erro aqui, tá? A gente já viu que com 100 que bateu erro. Vou executar ele aqui, carga, K6 run, carga, deixar ele executando. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Ô, Farran, tem uma parte lá que tu definiu, ali nos thresholds, né, no código. Sim. Esse HTTP request, duration, Isso. essa informação, né, que tu colocou ali que foi, um valor tem que ser, as 95% das requisições tem que durar menor que 500 milissegundos. Sim. Esse dado que tu chegou, isso normalmente a gente tem essa informação em algum tipo de levantamento de requisito não funcional? Isso quando você está preparando o seu teste, né? Você vai conversar, o Farhan vai conversar com o David. David é o cara responsável pela aplicação. Aí você chega eu chego para você e pergunto, David, qual é o teu tempo de máximo ali do P95? Qual o seu tempo médio aceitável? Farhan, meu tempo médio é abaixo de 500 milissegundos. Se passar de 500 milissegundos, a aplicação para mim não serve, porque 500 é da minha aplicação, mais 300 de um CAPTCHA da vida, mais do Google, né? O CAPTCHA do Google demora 300 milissegundos, mais um acesso ao banco de dados. Chega uma hora que isso vai ficar alto, entendeu? Então, o que a gente faz? Eu tenho que construir uma aplicação que ela seja mais rápido possível, o tempo de resposta seja o menor possível, entendeu? Porque senão chega uma hora que, cara, se eu juntar fazer um teste de regressão, todo a aplicação vai demorar muito, então eu tenho que tirar, né, esse tempo de resposta de algum lugar. O CAPTCHA demora 300 milissegundos. Se eu botar um CAPTCHA num teste, eu sei que é 500 mais 300 do CAPTCHA, porque ele demora 300 segundos para ir lá no Google, pegar a informação e retornar, entendeu? Então, assim, a gente conversando numa entrevista, Farhan, olha, a minha aplicação, essa aplicação que você está testando é um back-end, não pode passar de 300 milissegundos.
Não pode passar de 200 milissegundos, entendeu? Se eu for juntar o CAPTCHA que vai atender essa aplicação, são mais 300, cara, a página vai ficar fora do ar, o pessoal vai reclamar, entendeu? Mas isso tudo é conversado, isso não é da minha cabeça não, tá? Entendi, beleza. Ó, aqui já ainda deu 94%, né? Foi com sucesso, ele aumentou aqui a quantidade, provavelmente ele já deve estar me bloqueando lá por causa dos acessos, né? Bate muita requisição do mesmo IP e começa a dar erro, tá? Aí a gente vai ter que fazer um tratamento de erro para poder dar um console log para poder ver qual erro que está retornando, tá? O request. Ó, a aplicação é essa daqui, né? Aí está respondendo. Pode ser que uma hora ou outra ele pare de responder. Aí eu tenho que fazer um tratamento no código para poder saber se o erro são das requisições, né? Vamos avaliar aqui o resultado. Está quase terminando, tá? Então aqui 95% passou de um segundo, ainda está alto, né? O problema foi por causa do tempo de resposta que ficou alto. Né? Essa bateria, ele atendeu execução, iteration 704. Ele atendeu menos do que atendeu a outra bateria de estresse. Vocês viram como é importante você anotar a bateria? Porque você vai, aí, ao invés de eu ficar olhando aqui na tela, eu vou lá na planilha e olho, né? Então aqui, ó, atendeu 3.572 com 29 por segundo, com 100, né? 10 vezes menos, atendeu 704 com 5, né? Então, justamente na proporção aí, né, de 30 ele caiu para 5. Isso você vai avaliando aí o tempo de resposta aqui dessa aplicação está matando a gente, tá? Isso é um teste de carga, ok? A aplicação está ruim. Aí a gente tem o teste de endurance, que eu não vou fazer porque demora muito tempo, né? Mas qual a característica do endurance? Aqui eu coloco um tempo muito grande, né? 24 horas, 48 horas, 72 horas, com aquela carga de 10, que eu vou deixar o teste durante muito tempo para saber se tem alguma queda da performance. O resto vai ser igualzinho, tá? Do teste de carga, o mesmo esquema de teste de carga. O teste de picos, eu tenho uma escala, né? Ele vai começar o teste durante 30 segundos com 10 VUs, né? Aí ele vai ficar 1 minuto com esses 10 VUs, igual a gente fez o teste de carga. Aí do nada eu pego e subo para 100. Aí vejo o que aconteceu. Ele fica 1 minuto lá em 100 VUs. Caio para 1 minuto, novamente, né? Dou outra porrada com 200. O que aconteceu? Aí eu vou ver o que, né? Aí, com grafana a gente consegue ver, olha, aumentou a quantidade de erros, o tempo de resposta subiu. Com grafana é muito legal. Eu vou preparar esse teste com grafana para a gente ficar mais visual, tá? É ruim você fazer assim, direto via linha de comando, você executa, mas é bom você observar pelo grafana. E aqui você volta com 10 e termina com 10. Esse é um teste com picos, tá? Isso é muito utilizado quando a gente vai testar ali para Black Friday, por exemplo. O Smoke é só para um teste para fazer um ping, né? Um curl, não sei se vocês conhecem o curl, é só para saber se... ou então dar um get no browser, né? A gente chama de get no browser, é você ir lá no browser, joga a URL e vê se ela está respondendo. Está respondendo? Tá. Então um teste Smoke é isso. É só para verificar se está respondendo antes de começar a fazer todos os outros testes. Tá? Esse é o primeiro teste que a gente faz. Dá um get na URL, né? A gente vem aqui, ó. A gente usa o curl. Então, curl menos isão, joga a URL e vê o que ele vai retornar.
Ali o leitor, olha, está respondendo ok, 200, né? Então a aplicação está no ar, está tudo direitinho, keep alive, o tamanho do body, né? Application JSON, content type application JSON para ele retornar a informação, está tudo bonitinho. Se eu fizer aqui sem o isão, ele vai me retornar um JSON, né? Se eu fizer uma melhor aqui, usar um JQ, ele me mostra o JSON, né? Organizado, né? Aqui tá, uma aplicação, tem lá o controle por ID, pelo nome, pelo sexo, data de nascimento e idade, né? Então, ele tá direitinho, tá funcionando, aí eu começo a fazer os testes, tá? Então, foram os testes, né? O endurance, escalabilidade, execução. O importante dos testes de performance é saber os tipos de teste, né? E quando eu vou aplicar cada um deles.